Olá a todos e bem-vindos ao Clube do Dólar. O meu nome é Rafael e aqui a gente fala sobre investimentos no exterior e assuntos correlatos. Hoje nós vamos fazer uma análise fundamentalista sobre a Pfizer, uma gigante farmacêutica norte-americana que recentemente está muito na mídia brasileira e por conta de algumas turbulências em Brasília e por ela ser uma das principais fabricantes da vacina contra a Covid-19 do mundo, além de ser uma gigante farmacêutica, conforme eu falei, e possui muitos produtos comercializados nas farmácias que nós temos aqui. Então, para começar, o código de negociação da empresa é PFE na Bolsa de Nova York e na nossa B3, para quem preferir BDR, PFIZ34. São as formas que você tem de acessar, de comprar ações dessa empresa. E agora nós vamos iniciar a análise. Bem, primeiramente fazendo uma visão geral sobre a empresa, nós temos um ponto, que conforme eu falei é uma das maiores farmacêuticas do mundo. Ela vem de mais de 125 países, o que corresponde a um número maior do que metade dos países do mundo, sendo que os países desenvolvidos todos possuem Pfizer em seu território. Ou seja, é uma empresa global que tem uma receita diversificada, atua no mundo todo com medicamentos muito importantes para o mundo todo, o que a coloca numa boa posição no mercado global. Fundada em 1942, ele está em bolsa desde 1951, ou seja, ela tem 70 anos em que é negociada em bolsa, enquanto 70 anos atrás o nosso mercado brasileiro era embrionário. Então, para muitas pessoas esse é um critério para investir numa empresa, ela ser antiga, ela ter passado pelo teste do tempo, como é o caso da Pfizer, que passou por bonanças, por guerras, por momentos de fartura, todos os ciclos econômicos mais de uma vez, e está aí, conforme a gente vai ver mais para frente, segue dando lucro, segue uma empresa muito forte, muito competitiva e cada vez maior. Engajamento ESG. ESG que é uma sigla em inglês para ambiental, social e de governança. Então, são três pilares ESG. E cada vez mais o mercado exige que as empresas sejam comprometidas com o meio ambiente, com as questões sociais e com as boas práticas de governança. Então, ela é uma empresa que tem como princípio esse engajamento, tem como princípio cumprir as metas ESG estabelecidas internamente. Uma empresa muito inovadora, que é mais um ponto importante. Ela possui, eu vou começar pelo segundo ponto, é uma empresa que tem como objetivo central, um dos objetivos centrais, buscar a liderança na corrida digital. É uma empresa que faz uso massivo de Big Data, de Machine Learning, e ela busca realmente essa liderança. Agora, voltando ao primeiro ponto, é uma empresa que possui gastos muito elevados com pesquisa e desenvolvimento, ou seja, uma grande parte da receita que ela capta, da receita que ela tem anualmente, vai para gastos com pesquisa, por ser uma empresa muito ligada à ciência. Então, o desenvolvimento de novos produtos demanda gastos muito fortes, que nem sempre são revertidos em novos produtos que dão certo, que são rentáveis e nem sempre volta. Então, muitas vezes, o acionista precisa aceitar isso. A Pfizer vai ser uma empresa em que vai gastar muito dinheiro com pesquisa e essa pesquisa não vai voltar no curto prazo. No longo prazo, nós vamos ver que ela tem até uma média bem superior ao mercado em índice de sucesso, mas no longo prazo, a tendência é que esses valores sejam muito bem pagos, eles se paguem e remunerem o sócio muito bem. Um ponto que não é exatamente sobre a empresa, mas sobre um fato que ocorreu com ela, é que durante o desenvolvimento da vacina contra a Covid-19, a Pfizer recusou fundos estatais para o desenvolvimento dessa vacina, enquanto outras concorrentes, outras farmacêuticas aceitaram. Claro que aqui não é dinheiro de graça, mas acesso a linhas de crédito mais baratas, por exemplo, foram oferecidas e a Pfizer negou, o que mostra uma independência muito grande da Pfizer, que, é claro, isso é refletido em vantagens competitivas para a empresa. E um último ponto sobre uma visão geral, agora, esses dois últimos, na verdade, tanto os fundos estatais quanto o spin-off que eu vou falar agora, são mais de fatos recentes, enquanto os outros são mais estruturais da empresa. É que ela realizou o spin-off da Upjohn, que era um braço, um membro da Pfizer, que possuía alguns remédios, alguns medicamentos mais simples e que não estava dando retorno adequado. Então, o spin-off, para quem não sabe, é como se a Upjohn tivesse criado vida própria a partir de agora. Então, a Upjohn não pertence mais à Pfizer, ela
a Upjohn se fundiu com a Mylan para criar uma terceira empresa e a Pfizer embolsou uma quantia de 12 bilhões de dólares que foi usada integralmente para abatimento de dívidas. Então, futuramente ela pode tomar mais dívidas, abrir um espaço para isso, caso ela veja alguma boa oportunidade no mercado. Agora, falando um pouco mais sobre esse spin-off, eu já adiantei, na verdade, que ela recebeu 12 bilhões pelo negócio e usou para abater dívidas, e também comentei que a Upjohn era uma subsidiária que, na prática, era um entrave para o crescimento da Pfizer. E nesse gráfico nós vemos os números que mostram isso. Enquanto a coluna azul claro mostra a evolução das receitas do segmento da Pfizer sem a Upjohn, a coluna azul escura mostra somente as receitas da Upjohn. Então nós vemos que enquanto o segmento biopharma da Pfizer sem a Upjohn só crescia no ritmo de aproximadamente 8% ao ano, fazendo uma conta aqui, provavelmente estou errado, mas em torno disso, a Upjohn caía suas receitas. Então isso demonstra que esse segmento, essa parte da Pfizer, que era a Upjohn, estava reduzindo, desacelerando seu crescimento. Pois bem, então como a Pfizer faz dinheiro? Qualquer pessoa que queira ser acionista de uma empresa precisa fazer essa pergunta, independente de qual ação você esteja analisando. Você tem que ter a noção de que a ação é lastreada em uma empresa que funciona de verdade na economia real. Então, vamos ver, a Pfizer, como ela faz dinheiro? Nós vemos aqui que ela tem muita diversificação, começando por essa fatia que tem 19,8% que é de internal medicine, que são medicamentos mais gerais, sem uma especialização muito, muito focada. 25,9% das receitas da Pfizer vem de oncologia, que é um segmento que é muito importante, a Pfizer está bem posicionada. Então, é o segmento que mais dá receitas a ela, dentre esses 6. 19% de suas receitas vem de hospitais, que são medicamentos vendidos diretamente a hospitais, que são manuseados em internações e afins. 17,1% vem de vacinas, lembrando que aqui estamos falando de 2020, e em 2021 esse número vai ser um pouco exagerado, vai ter o não recorrente da venda das vacinas contra a Covid-19 no mundo todo, então esse número vai aumentar, mas em geral é 17,1%. Em 2021 vai aumentar, tendência é que 22, 23, 24 retorne para mais ou menos esses 17%. Inflamação e imunologia, aqui tem muitos medicamentos contra reações alérgicas, contra asma e doenças respiratórias em geral, 10,8%, e doenças raras, 7,4% das receitas da Pfizer. Aqui eu separei um quadro que a própria empresa disponibilizou para a gente dar uma olhada em quantas vidas já foram impactadas pela empresa, quantas pessoas já foram vacinadas, por exemplo, que é esse primeiro número, aproximadamente 86 milhões de pessoas imunizadas pelas vacinas da Pfizer. Isso dá quase meio Brasil, claro, espalhado pelo mundo, mas é muita gente imunizada pelas vacinas, que aqui não está contando com o impacto da vacina contra a Covid. Esse número com certeza vai à lua muito em breve. Então outros números aí, se você quiser pausar para dar uma olhada, muito interessantes. E aqui, conforme eu falei lá no início, nós vamos dar uma olhada, analisar o índice de sucesso dos desenvolvimentos da Pfizer. Nós vemos aqui que a Pfizer, na última coluna, a Pfizer tem uma taxa de sucesso de 21% de seus desenvolvimentos. Então, a cada 100 produtos que ela tenta desenvolver, que ela começa, 21 dão certo, enquanto o mercado como um todo, de 100, 8 dão certo. Nós vemos aí uma eficiência 200%, quase, cento e poucos por cento acima da média do mercado. E isso a coloca em um patamar muito elevado em relação ao mercado como um todo. Pricing Power. Se ainda não existe um vídeo aqui no canal falando sobre esse indicador, que não é bem um indicador, é mais uma ferramenta de análise, em breve vai sair, está no forno. Pricing Power é basicamente o quão afetadas são as receitas da empresa para uma mudança em seus preços. Então, se a Pfizer elevar seus preços, ela vai perder muito em vendas? É isso que a gente tenta analisar aqui. Eu dei uma nota 40 de 0 a 100. Por quê? Se a Pfizer elevar seus preços como um todo, parte dessas vendas vão ser mantidas, porque a Pfizer tem muitas patentes.
A Pfizer tem muitos medicamentos que só ela fabrica, mas ela está em um mercado competitivo. Tem muitas outras farmacêuticas com princípios ativos similares ou até genéricos, que se a Pfizer aumentar de preço, as pessoas vão simplesmente comprar outros medicamentos. Claro que aqui a gente não está falando especificamente das drogas mais complexas, como tratamento de oncologia, vacinas, mas uma boa parte tem sensibilidade a preço. Então, a Pfizer não é tão livre quanto outras empresas, como a Apple. A Apple pode aumentar o iPhone, que vai continuar vendendo muito. A Pfizer não pode aumentar seus medicamentos a seu bel prazer, porque ela está em um mercado mais competitivo do que a Apple, que eu dei como exemplo aqui. Então, agora pulando para os números da empresa, que é algo muito importante para nós darmos uma olhada, analisarmos o mais profundamente possível, para sabermos, afinal, se a empresa é lucrativa, se ela é saudável, quão saudáveis estão seus balanços. Então, nós vamos começar aqui pela coluna Net Income, que é o lucro líquido. Então, nós vemos aqui que de 2001 para cá tem lucros muito constantes, todo ano é lucro, porém, é uma curva de lucros que não anima muito para quem gosta daquela escadinha, né? De que cada ano aumenta. Então, uma nota 8 de 10 aí, porque realmente tem lucros extraordinários, na casa de 7 bilhões em 2001, 11 bilhões nos últimos 12 meses. Está sempre lucrando muito, mas é um lucro que não está crescendo muito. Nós vemos aqui, por exemplo, na coluna Receitas, em que de 2010 para cá houve uma redução, né, das receitas da Pfizer. Provavelmente esse ano aqui um pouco impactado pela venda da Upjohn, que agora é menos receita para a empresa, mas nos anos anteriores já estava um pouco de lado para baixo. Então, nós vemos que o lucro líquido está se mantendo por ganho de eficiência, que nós vamos ver aqui na margem. A margem de lucro dela, que em 2010 estava em 13%, em 2020 chegou a 23%. Então é uma empresa que está se tornando mais eficiente. O lucro vindo de melhoria em receita ou de melhoria em margem não muda muito para o acionista. O que importa é lucro no bolso e esse lucro vai gerar dividendo para o acionista, vai gerar recompra de ações, que inclusive é um vídeo que a gente pode fazer aqui, falar sobre recompra de ações, mas o importante é ter lucro. Só que é um fato que é importante o acionista saber, que ela não está crescendo em receitas, então é bom acompanhar. Falando aqui um pouco sobre dívida, uma dívida muito equilibrada, chegou a bater 2,2 vezes o EBITDA, a sua dívida líquida, EBITDA que é algo próximo do lucro operacional, excluindo a depreciação e amortização, e agora, depois do spin-off da Upjohn, ela está em cerca de 1,5%. Dividend yield, sempre ali em torno de 3 e poucos por cento, hoje está batendo 4,1%, 4,2%, então tem aumentado em relação ao seu preço. Então, números muito redondos, o balanço da Pfizer é muito bom. Talvez aí uma nota 8 ou 9 de 10, mas é uma empresa que, para quem gostar da apresentação institucional da empresa, o que ela faz, pode ser uma boa opção para comprar suas ações, sim. Falando um pouco agora sobre o preço das ações. Nós vemos aqui nesse primeiro gráfico o desenvolvimento do preço da ação desde 2006. No segundo gráfico, esse de colunas, nós vemos o lucro por ação, e esse terceiro gráfico é o preço sobre lucro, em que nós basicamente pegamos esse primeiro valor, dividimos por esse segundo valor e chegamos ao indicador de 20,22 vezes preço sobre lucro nesse momento. Isso é bom ou ruim? Para o histórico da empresa, pode se considerar um pouco elevado, em que ela passou muitos anos aqui gerando em torno de 12, 13. E hoje está em mais de 20. O que significa isso? Que o mercado está esperando um crescimento de lucros mais elevado do que esperava lá atrás. Isso é um movimento natural do mercado. Ainda mais, eu gravo esse vídeo em 2021. Nós estamos em um momento em que as bolsas estão em suas máximas históricas, quase todas, e não é diferente no maior mercado do mundo, que são os Estados Unidos. Então a Pfizer está acompanhando esse movimento. Se isso aqui vai subir, vai cair, ninguém sabe, mas é um dado importante para o acionista saber e acompanhar. No longo prazo, o que eu posso dizer é que isso aqui acontece com o seu dinheiro. Em 1981, a ação era cotada a centavos de dólar, hoje está na casa dos 39,83, valorização de mais de 4.000% em 40 anos. Ah, mas 40 anos é muita coisa. Claro que é
40 anos é muita coisa, mas a filosofia que eu quero passar aqui é que, no longo prazo, empresas boas tendem a se valorizar. E eu separei aqui também o release que a empresa divulgou no primeiro trimestre de 2021. Nós vemos que ela teve uma acelerada muito interessante em suas receitas, partiu de 10 bilhões, 10,1 bilhões, para mais de 14 bilhões em um trimestre, que representou um aumento de 45%, que é muito elevado, muito agressivo. Lucro líquido elevou em 45%. Todos os dados importantes aqui, basicamente se elevando entre 44% e 48% do primeiro trimestre de 2020 para o primeiro tri de 2021. Então, ótimo trimestre para a empresa. Mas nós vemos aqui que existe certo fator não recorrente, porque as vacinas foram muito mais vendidas do que eram em 2020, porque aqui agora tem a vacina contra a Covid. Então, de 1 bilhão e 600 partiu para 4 bilhões e 800. Mas todos os outros mercados também cresceram bastante, de 9% a 29%. Então a empresa teve aumento de receitas em todos os segmentos em que ela atua. Categorias de Peter Lynch, que também é um vídeo que vai sair em breve aqui no canal. Peter Lynch, que foi um dos maiores gestores da história, se não o maior gestor de ativos da história, classificava as empresas em 6 categorias. Ele separava cada empresa em uma caixinha. Empresas de crescimento lento, empresas confiáveis, empresas de crescimento rápido, empresas cíclicas, empresas em recuperação e empresas com ativos ocultos. Eu, porém, prefiro, uma opção minha, eu gosto mais de, em vez de classificar a empresa de uma forma específica, classificá-la com pesos em cada critério. Até porque uma empresa que é considerada confiável não necessariamente é uma empresa que não vai entregar um crescimento de médio para acelerado, ou de lento para médio, ou que ela também possa possuir ativos ocultos que o mercado ignora. Então, ditas essas coisas, Pfizer, eu considero uma empresa confiável, uma empresa que é realmente muito forte, com muitas vantagens competitivas, que não tende a ter aquela volatilidade de pequenas empresas, até porque estamos falando de uma empresa que hoje tem mais de 200 bilhões de dólares em valor de mercado, mas também a vejo com um certo grau de crescimento lento, porque é uma empresa que, ainda mais agora sem a Upjohn, ela vai ter um crescimento, não vai ser mega acelerado, por isso aqui uma nota bem baixinha também para o crescimento acelerado, e uma nota bem baixinha para ativos ocultos, porque eu considero que o mercado nunca é muito otimista com patentes, sendo que patentes, marcas, que a Pfizer tem muitas, geralmente são uma vantagem competitiva muito grande. Estimativas para 2021. A Pfizer prevê receitas entre 70 e 72 bilhões de dólares nesse ano e lucro líquido de 3,55 a 3,65 dólares por ação. Uma ação negociada em aproximadamente 40 dólares. Estamos falando aí de um preço sobre lucro de 11, 12, 13. Então, se as estimativas da empresa se concretizarem e a ação permanecer de lado até o fim desse ano, até o fechamento do quarto tri, nós provavelmente veremos a empresa aí negociando a 12 vezes o seu lucro. E por fim, quem acredita mais na Pfizer? Esse é um quadro que eu gosto de separar aqui. Eu faço umas pesquisas e encontro que o grupo Kahn Brothers é um fundo de investimento do falecido Irving Kahn, que era também conhecido como o domador de crise, e também o velho investor mais velho da história, chegou a 110 anos investindo com lucidez. Esse grupo tem 4,33% de seu patrimônio líquido alocado em ações da Pfizer. E um outro fundo gigante, chamado Janssen Investment Management, tem 3,42% de seu patrimônio líquido. Então, nós vemos aí que existem grandes fundos que acreditam na Pfizer. E você? Gostou da Pfizer? O que você achou desse vídeo? Comenta aqui embaixo, deixa o like e se inscreve no canal. Assim a gente vai crescendo junto e muito em breve você vai ver novos vídeos aqui analisando outras empresas. Se tiver alguma sugestão, me manda que aí a gente juntos vai evoluindo. Muito obrigado e até a próxima.